E está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje aqui com a gente, Márcio Santos, que é consultor de negócios, especialista em BI com foco nas áreas de construção civil e turismo. Toca a vinheta, Matheus. Muito bem, seja muito bem-vindo, Márcio. Se apresente aí para a galera. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo aqui e podendo até mesmo explanar e conversar um pouquinho mais sobre BI também. Show de Meu bola. nome é Márcio Santos, eu trabalho com BI desde 2013 e sou consultor hoje de inteligência de mercado, de gestão de negócios e também especialista em BI, principalmente em Power BI. Muito bem, Márcio. E qual área especificamente dentro de construção civil, turismo, que você mais ataca hoje? Sim, hoje eu atuo exatamente nessas duas principais, que é a parte de multipropriedade e tempo compartilhado. Explica pra gente aí, multipropriedade. Esse é um termo que a gente conheceu por você, né? Através da nossa Sim. mentoria. Inclusive, o Márcio é nosso mentorado, né? Então, explica pra nós, Márcio, multipropriedade, como é que funciona essa questão de compartilhar e tudo mais as propriedades. E também já aproveita e fala sobre a importância do BI nessa área. Legal, legal. É um tema que está tomando bastante proporção nos últimos anos, é um segmento que tem crescendo muito ao longo dos anos, então tem vários hotéis e resorts que procuram fazer esse método chamado de multipropriedade e também tem o tempo compartilhado, que são dois segmentos que são parecidos, mas um pouco distintos um do outro. A multipropriedade, como eu tinha conversado com vocês no passado, na verdade, ele é um esquema novo que surgiu, que é a intenção de vários proprietários serem donos de um apartamento. Então, já vem há muito tempo, desde a década de 60, a ideia de pessoas fazerem viagens para vários lugares do mundo e serem donos por um tempo determinado. Então, elas não são donos daquele apartamento e ter que pagar manutenção, pagar condomínio durante o ano inteiro. Então, ele só paga pelo tempo que ele utiliza. Essa é a ideia do tempo compartilhado. A multipropriedade vem também com esse conceito. E ele é dono do apartamento mesmo, sai com escritura, só que ele é dono, por exemplo, 2 semanas, 4 semanas do apartamento. Então ele pode ter até 26 sócios ou 26 proprietários em conjunto de um mesmo apartamento. E aí ele fica dono de 2 semanas e só paga pela proporção que ele usa. Então ele vai pagar o condomínio pelas 2 semanas que ele vai usar, ele vai pagar exatamente o valor proporcional daquelas 2 semanas. Então se um apartamento, vamos dizer assim, custa 26 mil reais, ele vai pagar somente 2 mil reais, teoricamente, do valor que ele é, mas logicamente é um valor um pouco maior. Então sai mais vantajoso, fica mais acessível. E dentro disso aí foi onde eu atuo mais com a parte de gestão de negócios, inteligência de mercado junto, e eu coloco a camada de BI para poder ajudar as empresas a conseguirem enxergar ao longo do tempo como é que vai ser o retorno disso. Então tem vários cases de empresas que começaram a utilizar o BI para analisar os dados desse segmento. Faço também estudo de viabilidade, ajudo a fazer isso, então faço de ponta a ponta. Faço estudo de viabilidade, faço a implantação do negócio e coloco a camada de BI para acompanhar os resultados. Eu tenho cases de empresas que fizeram isso e conseguiram basicamente reduzir a famosa curva negativa que todo negócio tem do início, conseguiu reduzir assim em 100% a barriga negativa em 2 anos e meio. Ô Márcio, vamos até para a gente contextualizar um pouco mais a nossa audiência, né? Quem está nos assistindo. Quem hoje... As empresas que administram isso, em geral, são construtoras, são empresas próprias. E no caso, essa camada toda de BI, ela é mais ligada à dimensão de vendas dessas multipropriedades, digamos assim, né? A composição desses 26 sócios, ou mais a dimensão financeira mesmo, ou os dois pontos são gargalos hoje, quando a gente fala de empresas que administram multipropriedades? Legal, boa pergunta. Bem, eu trabalho com isso já tem desde 2009, então eu comecei com a área de vendas. Então eu tenho conhecimento de causa de todas as áreas e departamentos que compõem esse negócio. Normalmente são donos de hotéis que procuram criar esse produto, na verdade é um produto mesmo. Então eles criam esse produto, então pode ser donos de hotéis, donos de resorts que tenham ou queiram construir. Normalmente são pessoas que já têm algum conhecimento, mas a maioria delas não tem um conhecimento tão profundo. Então pode ser, por exemplo, um incorporador, um dono de um terreno, por exemplo, que quer construir um resort, mas ele não sabe como fazer isso.
Então, aí ele me procura, aí a gente tem alguns parceiros que ajudam a criar todo o desenho do hotel, como vai ficar, bonitinho, com construção, com área de lazer, com parque aquático. Então, tem essa parte de construção da ideia. Aí venho e faço a construção do produto. Então, desenho o produto, faço estudo de viabilidade, faço isso com eles e ajudo eles a entender como é que vai ser esse posicionamento de mercado e faz a construção inteira da ideia. Então, aí onde é que vai entrar a parte de BI nisso aí? Eu ajudo a parte de vendas, então, como é que vai vender, qual que é o perfil ideal para poder... Até isso também a gente faz em conjunto. Então, qual é o perfil ideal para você vender? Qual que vai ser o público de 30, de 25 ou 30 anos até 45, 60 anos de idade? Vão ser mais empresários, casados, que moram na região do Sudeste, Centro-Oeste. Então, tem uma segmentação de perfil, ajuda o pessoal a fazer isso. Boa. Até para a gente contextualizar um pouco mais aqui o público, quando a gente vai falando da segmentação de públicos, né? Existe todo um conceito voltado ao perfil ideal de clientes, e aí geralmente a concepção do perfil ideal de clientes é construída com base em vários dados. Então, ou perfil de região, ou idade, ou perfil de renda, vários elementos que vão ajudar a empresa a entender se de fato aquele cliente tem maior probabilidade de adquirir aquele produto, e não só isso, tanto adquirir quanto ser um bom pagador ou ter maior aderência daquele produto. Então, pelo que eu entendi, Márcio, vocês também, dentro da dimensão de BI, você já consegue, antes do negócio startar, ou até mesmo enquanto ele está em processo de construção da ideia, já identificar esse público. É isso? Sim, já identificamos. A gente já desenha esse público antes. Então, é bem bacana, porque as pessoas, quando eu falo nesse segmento, eu acho que é só vender apartamento, não é tão simples. A gente faz esse desenho exatamente do segmento, da segmentação de perfil, e não só isso, a gente desenha ele antes para vender o produto, para poder criar os produtos, e também acompanha isso durante a venda, durante o pós-vendas. Então, a gente já sabe qual é o melhor perfil que adere a esse produto, a gente sabe qual é a melhor conversão para cada tipo de perfil. A gente sabe qual que é o perfil que mais cancela, qual é o perfil que realmente paga em dia, qual que não paga em dia, qual que é o índice de inadimplência por cada perfil, se eu posso ou não fazer uma campanha para poder ajudar esse perfil específico a antecipar pagamento ou flexibilizar pagamento. Então, dependendo do tipo de perfil, o produto ele é parcelado em mais vezes, menos vezes. A gente sabe qual que é o perfil que realmente ele consegue pagar o produto antes ou depois, e até mesmo o produto a gente consegue criar por faixas. Então, eu sei que um perfil maior, ele vai ter um perfil diferenciado de viagem do que aquele que tem um perfil menor, que gosta mais de fazer viagens curtas. Então, a gente tem esse conhecimento disso de mercado. Então, a gente faz isso desde o início para o produto não ficar algo que não vai encaixar no perfil da pessoa. Então, eu sei que a pessoa que ela vai comprar aquele produto, ela vai usar. Então, a gente faz esse desenho inteiro. E é bem importante porque o BI, com a camada de BI que eu venho, eu conecto isso, plugo no sistema, eles conseguem ver em tempo real se está dando conversão, se não está, se aquele cliente realmente é um cliente bom, pagador ou não pagador. E a parte de relacionamento, que é o pós-vendas, como chamam, que eu chamo de relacionamento, que é muito mais amplo do que isso, ela consegue fazer acompanhamento do sucesso do cliente, para ver se ele está bem, se não está, se ele está inadimplente, qual a chance e o risco de ele voltar a ficar inadimplente, e já sabe quais são as campanhas que ela vai ter que atuar dentro disso. Então, Legal. não é só vender, né? A gente faz não só isso, a gente faz a venda e o pós-vendas também. Show de bola, Márcio. Para quem ainda não entendeu ou não conseguiu visualizar o que é multipropriedade, eu tenho certeza que algum amigo ou você já foi abordado em praias ou então em cidades turísticas por alguém que está com uma fichinha, né, geralmente com uma prancheta, e ele vai fazer uma pesquisa de mercado. Ah, eu queria saber de onde que você veio, quantos filhos, qual sua renda, e daqui a pouco ele oferece algo como, por exemplo, um almoço gratuito, né, ou um passeio, uma reunião que seja uma reunião realmente para te cativar, né, para te deixar à vontade, e ele vai mostrar daí toda essa questão, todos esses possíveis produtos, né, e essas propriedades para poder vender, né, para você. E achei bem legal, já foi abordado, acho que em Gramado, já foi abordado Aqui em Floripa também já. em Balneário, no Nordeste, e sempre envolve muito essa experiência realmente que eles trazem, né, Márcio, na hora da venda.
E é bem interessante porque é uma conversão, imagino que ele tá uma conversão alta, né? Como é que é essa conversão aí em relação a vendas durante essas abordagens? É bem legal, porque não só você foi abordado, como eu também sou abordado em algumas vezes quando eu vou em algumas cidades. Perfil família é mais abordado mesmo para esse quesito. Então, você é o que a gente chama de extra qualificado para poder ter um produto como esse. Isso aí faz sentido, essas perguntas que eles fazem, para exatamente entender se você tem o perfil do produto ou não. Uhum. Então, não é por acaso que eles te fazem essas perguntas. São exatamente para cruzar e ver se você tem um match ou não para esse tipo de produto. Se eles fazerem pergunta e ver que você não tem match, não tem problema. Eles, obrigado, até mais. Se tiver, aí eles fazem essa abordagem e levam você para um stand de vendas para você conhecer o produto. O índice de conversão pode variar entre 28% até 35%, 40% de conversão de vendas. Então, é muito bom, em alguns casos até mais. É normal isso acontecer e muitos assustam quando a gente fala esses Uhum. números, esses dados, porque eles acham que é algo assim que não faz muito sentido, mas faz. Então, tem toda uma metodologia também de venda por trás disso aí. E aí a gente vem com o BI também para mostrar, olha, isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando certo. Faz assim ou faz assado. E aí muitos gostam de acompanhar e já estão bem habituados, eu gosto disso, porque a transformação que eu faço dentro das empresas é que o pessoal começa a olhar mais o dado de um jeito diferente. Antes eu olhava somente para falar, para poder dar aquele viés de confirmação, para confirmar que tudo que ele está fazendo está certo. Mas agora ele olha isso com um viés maior de, cara, dá para melhorar se a gente fizer de um jeitinho melhor. Essa abordagem funcionou, essa não deu. Ah, essa campanha está funcionando, essa campanha talvez a gente vai ter que deixar ela e procurar uma outra. Então hoje essa cultura analítica tá ficando bem bacana dentro Uhum. desse segmento. E é onde eu estou atuando mais e estou gostando bastante. Fazer aqui um paralelo só nisso que o Márcio trouxe de uma primeira análise, uma primeira visão que os gestores têm, que é o viés de confirmação, e um segundo passo depois, que é a visão analítica, porque geralmente os relatórios que são feitos hoje, principalmente às vezes em Excel, ou os relatórios de dia a dia, quando o gestor liga e pede, me passa quantas vendas aconteceram. Muitas vezes tem um primeiro ponto que é nessa ideia do viés de confirmação. Só entender, poxa, deu certo ou não deu certo? Como é que tá indo? Dar o passo de fato para uma visão mais analítica e você observar e falar, mesmo estando bom, como que a gente melhora ainda mais? Ou prever antes, né, se algo não vai sair tão bem, acaba sendo de fato o caminho que a gente leva naquilo que nós entendemos por análise de dados efetivamente. É isso aí. E Márcio, agora, eu imagino que boa parte dessas vendas seja feita de maneira assim impulsiva ou emocional, né? Porque a experiência fornecida ali é muito legal. E a gente sabe que tem um percentual aí muito grande, né, do nosso fator emocional na hora da compra, na hora da venda. Então, como é que fica isso depois que o cliente vai para casa, olha a parcela? Como é que é a taxa de cancelamento ou churn? Como é que funciona essa questão também de eu cancelar ou não cancelar, né, a propriedade na hora que eu compro ela, depois que eu compro? Legal, legal. Então, a construção que a gente faz do produto, já antes da venda, de identificar o perfil, é exatamente para evitar esse tipo de complicações do cara comprar muito emocionado, que acontece. Alguns olham lá, gostam bastante, mas o produto ele foi desenhado, e a apresentação dele também, é desenhada para ter picos de razão e emoção. Então, flutua bastante. O cara está muito na emoção, depois ele está na razão. Então, ele não sai mais com o produto sem antes saber os prós e os contras, que é apresentado no mesmo momento. E depois que ele vai para casa, existe toda uma régua de relacionamento que é criada para que esse cliente consiga exatamente ter a ciência do que ele comprou e principalmente como é que ele vai usar o produto que ele comprou. Então, antes de sair, tenha certeza de que realmente o produto que ele comprou é para ele, que ele vai usar, e depois há toda uma regra de relacionamento, e aí a parte de marketing trabalhando junto com a parte de relacionamento, Uhum. e aí tem uma regra de comunicação inteira, de promoções, de conscientização, de educação, para ele entender o produto que ele comprou, e sempre relembrar ele que ele tem um produto especial na mão dele. Então tem um trabalho muito bacana que é feito, ele sai, e se amanhã ele quiser cancelar, ele tem a possibilidade de cancelar. E o churn não é muito alto, tá? Isso Uhum. aí, dependendo, né? Hoje a gente não considera isso como alto. Mas vai de 25% a 30% de cancelamento, assim, estourando, no pior dos cenários.
Tá dentro disso aí, que é teoricamente aceitável, vamos colocar assim. Começa alto, porque normalmente existe aí um desalinhamento de comercial com o relacionamento, mas depois isso cai para 20% de cancelamento, até menos. Eu tenho projetos que já reduziram, assim, conseguem chegar a mínimos, assim, de 12, 18% de cancelamento, porque aprenderam a alinhar esse comercial com relacionamento. E o que ajuda os dois conectarem e saberem? A parte de BI. Eles Uhum. estão olhando o mesmo relatório de Power BI, e aí eu entro com Power BI também, então faço implantação de Power BI já. Eu tenho todos os indicadores mapeados, eu acho que eu tenho hoje total de 189 indicadores mapeados do Uhum. segmento inteiro, ponta a ponta. E aí eu entrego para eles já os relatórios prontos, que aí eles olham o mesmo relatório. Então, vendas e relacionamento olham o mesmo relatório e acompanham os mesmos indicadores. E aí, mensalmente, eles sentam para exatamente conversar e falar, olha, essa tática de venda não está dando certo, está causando mais cancelamento. Os clientes estão reclamando que não estão sabendo disso aqui, então reforça lá no momento da venda. Tá tendo esse problema aqui de utilização, então vamos resolver. Então eles já sabem pontualmente, o indicador já está na cara deles, ficam normalmente numa tela mesmo de TV para acompanhar, e fazem apresentações recorrentes, reuniões recorrentes para poder discutir qual a melhor estratégia. Então, hoje, esse segmento de multipropriedade, a venda dos apartamentos compartilhados, eles estão muito mais conscientes de que precisamos orientar melhor os clientes para não deixar deles cancelarem por não saberem o produto que estão levando para casa. Boa. Por isso que é importante a sua participação, né, do consultor desde o início, né? Sim, Para sim. já criar essa estratégia toda e evitar esse tipo de problema futuro, de muitos cancelamentos e tudo mais. Você já conseguiu medir, assim, uma empresa que não contou com uma consultoria em BI, que não contou com essa inteligência, se perdeu ou teve problemas, e aí quando você atua de forma realmente correta ali, né, com os dados, você conseguiu mitigar isso? Existe casos assim de empresas que não deram certo porque faltou análise de dados? Sim, bastante. Na verdade, eu sou mais procurado por essas empresas que. Sim, é o que mais acontece. Eu sou mais procurado por essas empresas que não tinham essa assessoria no começo do que as que estão querendo começar do zero. São poucos que começam assim do zero. Uhum. Então, já tive casos de eu começar do zero, em duas, três empresas eu já fiz isso do zero. Então, entrei exatamente do zero, fizemos todo o desenho do produto, implantamos o produto, implantamos os sistemas, implantamos o BI desde o início e o relacionamento também na hora, desde o início, com marketing, tudo. E teve as que é a maioria, que me chamam normalmente depois de um ano e meio de começar a operação. E aí a diferença é gritante. Então, É. índices de cancelamento são mais altos, as empresas que me procuram depois. Normalmente me procuram quando está começando a ficar ruim de vender, porque aí não tem credibilidade, que é o que a gente mais pesa, que quando a gente faz todo esse trabalho do início, a empresa já gera uma credibilidade desde o início, porque aí ela exatamente está condizente com o que ela está falando na área comercial, está condizente com o que está no relacionamento. Então, as duas áreas estão bem alinhadas, então elas basicamente falam a mesma coisa. Essas que me procuram depois não estão bem alinhadas, então está desalinhado. Normalmente começa o comercial a vender de qualquer jeito, então não tem muito bem determinado quais são os indicadores que vão acompanhar, e aí cada gestor tem seu indicador. Então o gestor da área comercial tem um indicador dele, o gestor da área financeira tem outro, o gestor do relacionamento tem outro, e a diretoria tem outro. Então fica um desencontro total. E aí normalmente eu entro para alinho os conceitos primeiro, faço esse ponderamento com eles e o ganho é gigantesco. Então, exemplo, níveis de vendas. Empresas que eu entro depois, normalmente elas conseguem até dobrar o faturamento quando tem essa parte de BI. Top. Relacionamento, que no caso que seria índice de satisfação dos clientes, aumenta aí de 30% a 40% normalmente. Cancelamento, normalmente quando eu entro, o cancelamento está bem alto. Tem casos que eu entro, o cancelamento está 50%, 60%. Nossa. Tá bem alto. Tem alguns que eu já cheguei a pegar que estavam com 70. E aí Água batendo na bunda. Caramba. já. Aí eu entrei, coloquei a camada de BI, dei treinamento, que eu faço os treinamentos também em company, chego, faço treinamento com todo mundo, oriento, alinho informações, alinho os processos. A maioria das vezes os processos não estão bem alinhados, então causa desencontro de informação. Faço essa camada, trabalho tudo isso, realinho tudo, coloco nos eixos, e aí eu coloco o BI.
Normalmente eles me procuram para colocar o Power BI. Ah, eu vi que tem um Power BI lá no meu concorrente, eu quero o Power BI também. Aí eu venho e falo, tá, vamos colocar o Power BI então. Em 100% das vezes, eu entro para fazer a implantação do Power BI e fico para fazer a parte de gestão. Uhum. Em 100% das vezes. Porque, como está tudo desencontrado, não consigo criar o Power BI para ele, porque basicamente é noção do segmento, e isso é uma coisa boa, que os indicadores são iguais. Então, não tem como o indicador dos concorrentes dele ser diferente do dele. A mesma métrica do indicador é a mesma. Então, o que é cancelamento? É o total de o índice de cancelamento, o total de cancelamento sobre o total de vendas brutas. O que é venda bruta? É tudo que é vendido tirando os caras que não assistiram a apresentação. Então, qual que é a eficiência? Total de pessoas que compraram sobre o total de casais que assistiram a apresentação. Uhum. Então, tem alguns indicadores que são padrões para todos. Quando eu chego na dele, ele já está com um outro padrão meio com viés assim Criou diferente. seu próprio método. Cada gestor tem seu método. Então, o gestor comercial, para puxar sardinha para ele vai fazer um indicador que vai dar mais alto. O de pós-vendas vai ter um indicador diferente e não vai bater. Uhum. E aí o gestor da operação, ou o dono do negócio, ele não conhece. E aí ele não sabe qual que está certo. E aí começa a dar os conflitos internos. Então eu chego, alinho com todo mundo, a gente coloca todo mundo na mesma mesa, na sala, sentadinho um da frente pro outro, ó, gente, ó, é assim. Aí alinha, vai dar discussões, mas depois, assim, de 3 meses, eles já estão tão habituados e acostumados a ter o mesmo número, que aí começa a fazer sentido para ambos e aí começa a organizar. E o dono do negócio fica muito satisfeito, porque aí ele consegue ver, aí ele abre o celular, ele consegue acompanhar o negócio no celular. E aí é onde ele vai ganhar, porque ele não precisa esperar o gestor da operação passar para ele o número. Uhum. Ele já vai ter no celularzinho bonitinho. Ele abre o celular e olha para ver como é que está o faturamento do dia, o faturamento do dia anterior, como é que está o caixa, porque muitos pedem caixa. Não, eu quero ver o caixa da empresa. E aí onde eu venho com a parte de planejamento financeiro também. E aí faço tudo isso. Então, é bem complexo, mas também é bem satisfatório quando alguém já pede parte de BI e já sei que eu vou ter que fazer essa camada junto. Então, acaba que é satisfatório para mim, que eu vejo o negócio crescer, é satisfatório para o dono do negócio, que ele estava, assim, basicamente quase que pensando em fechar o negócio, mas aí ele vê uma luz no fim do túnel e até recupera, tem casos depois de 1 ano e meio, recupera 100%. Legal. E quem trabalha desde o início não vê essa curva, não tem isso. E alguns perguntam, mas acontece isso mesmo? Eu falo, acontece, o negócio. Você foi o sortudo que começou desde o início, então você pensou antes em fazer desde o início, então você não pegou essas dificuldades no meio do caminho. Boa. Agora, bem interessante todo esse circuito que o Márcio trouxe agora, falando desse processo de alinhamento, desse processo de olhar para o negócio antes mesmo de falar somente em dados, porque é muito dentro da metodologia que nós defendemos aqui, a metodologia Bucks, que compõe justamente toda a ideia de entendimento em business, entendimento técnico, no caso do Power BI, e toda uma experiência prática também dentro do segmento, e soft skills, porque você colocar todo mundo, os gestores de uma empresa ao redor de uma mesa, e alinhar com eles todos esses pontos, alinhar como vão ser regras de negócio, alinhar com eles a dimensão de novos processos, exige toda uma habilidade de soft skills também. E aí, cada vez fica mais nítido como que um profissional de análise de dados, os profissionais incomparáveis, como nós chamamos aqui, eles precisam entender, né, de maneira mais aprofundada esses 3 pilares: business, ter know-how e soft skills. É isso aí. E como é impressionante a falta de, em geral no mercado, né, a falta de estratégia, a falta de planejamento das empresas, né? E essa chave que não gira na cabeça do pessoal de prevenção mesmo, né? Sim. Quero já começar certo para lá na frente não ter problemas. Hoje não, a grande maioria das empresas espera acontecer o problema para aí tomar uma ação, né? Espera tá tudo ruim para aí começar a trabalhar com dados, né? Então, se você trabalhasse com dados desde o início, nossa, como o Márcio mesmo falou, né? Seria outra realidade totalmente, né? A gestão da sua empresa, todo esse acompanhamento do financeiro, do caixa, muda completamente quando você tem realmente os dados bem estruturados na empresa, né? Aquela ideia do comigo não vai acontecer. Sabe, não, pô, é claro que a gente vai vender super bem. Já tem hotel aí, já construiu um monte de coisa. O que pode dar de errado, né? Ô, Márcio,
E dentro, esses donos, né, de negócio, quando chegam para você, geralmente qual que é o discurso que eles vêm? Ou seja, como é que você identifica ali que, opa, aqui. Porque é um risco também. Se o negócio está ali quase. O negócio está com 70% de churn, imagina, num processo de construção, talvez, do business, dá um certo receio, assim, de como é que a gente vai recuperar isso. Ou realmente você consegue, olhando ali, identificar, não, tem muita oportunidade para fazer aqui dentro, porque provavelmente se ele está tendo um churn de 70%, ele tem muitos gargalos que podem ser resolvidos. Como é que você enxerga isso? Bacana. Normalmente, quando me procuram e tem essa mentalidade, acontece bastante de ter esse receio de não conseguir, mas tem também aquele desespero. Cara, eu preciso urgentemente saber o que está acontecendo na minha empresa, porque está dando cancelamento alto, eu não sei por quê. Uhum. Ah, eu não estou conseguindo tocar minha operação, meu caixa está ruim, eu não sei por quê. É preciso revisar aqui o estudo de viabilidade que foi feito, o nosso plano de negócio inteiro precisa revisar, porque eu não sei o que está acontecendo. Agora o cenário está outro, então vem as questões políticas, econômicas que acontecem no Brasil, então, principalmente pós-pandemia, que aí começa a mudar completamente o cenário de tudo. Então, quando o dono do negócio vem me procurar, normalmente ele é da área de construção civil. Construção civil, ele é diferente dessa área. Então, ele está acostumado só a fazer o quê? Levantar, fazer construção de casa ou construção de prédio e tocar só a parte de obra. Ele não está muito habituado com a parte comercial, o marketing que precisa fazer disso aí. Ele é diferente que quando ele estava do outro lado, só fazendo a construção civil e vendendo apartamento na planta, ele não precisava preocupar em saber qual o perfil ideal para comprar. Ele apenas abriu o stand de vendas e ia vendendo. Então, ele não tinha que ficar pensando muito nos detalhes disso. Quando o cara procura, é porque ele realmente ele acha que vai funcionar a mesma metodologia que ele colocou no passado, vai funcionar aqui e não funciona. É diferente. Algumas coisas ele vai usar, outras não. Então, a multipropriedade é o quê? Tem a parte de incorporação e construção civil dos prédios, do resort, e tem a outra camada que é exatamente essa parte de inteligência do mercado de como é que eu vou vender isso e como é que eu vou chegar naquele público para comprar esse produto. E como o cara normalmente demora-se aí quase 2 anos para construir o empreendimento e entregar, durante esses 2 anos eu estou vendendo antecipado para a pessoa. Uhum. Como é que eu vou fazer esse cliente que comprou ficar durante 2 anos pagando a parcela de um produto que ele não tem? E qual a inteligência que eu vou ter que fazer para manter esse cara ativo, pagando em dias, para não atrasar a minha obra, não atrasar os pagamentos que eu já tenho programado, e eu conseguir entregar daqui a 2 anos tudo isso. Tem essa parte também, que a maioria das pessoas não lembra. Eu preciso que os clientes continuem pagando, eu preciso ter o fluxo de caixa, como a gente fala, Uhum. preciso ter o dinheiro para poder fazer a obra e pagar as despesas que eu já tenho. Então já começa devendo, o cara já começa devendo e aí ele tem que fazer conta para chegar e construir e terminar a obra. Então essas contas ele não sabe fazer. E aí é onde eu entro fazendo essa parte. E eu identifico quando o cara vem normalmente trocar uma ideia ou me perguntar, normalmente começa assim: ah, peguei seu contato com alguém, eu queria tirar uma dúvida, uma conversinha de 10 minutos para poder entender aqui e ver o que, que eu posso fazer, o que, que eu estou fazendo de errado. Normalmente as pessoas me ligam para tirar dúvida. Uhum. Aí dessa dúvida vai surgindo ali uma conversa. Ah, legal, eu vi que você fez lá num outro projeto, um Power BI para ficar conectado e eu ter o fluxo de caixa de online. Eu falei, sim, tem. Ah, eu queria isso aí porque meu índice de cancelamento está tanto, aqui eu tenho só uma equipe comercial, tem uma pessoa do pós-vendas, uma pessoa do financeiro. Aí quando ele vai dando algumas dicas, eu já pesco, já sei que a operação dele é uma operação simples e tá capenga. Uhum. E aí eu já sei onde é que tá a capenga. Então, esse negócio ele é bem rápido. Então, em 1 ano e meio, a gente vive um negócio que seria de negócio de 10, 20 anos. E esse negócio, quando ele é montado, ele é para ficar circulando tranquilamente por 10, 15 anos. Então, eu já estou falando de um negócio que se você montar, você vai ficar com ele rodando pelo menos uns 15 anos. Então, projeção disso para 15 anos, como é que vai fazer as vendas para 15 anos, como é que vai montar a estrutura para 15 anos. E a longo prazo, isso aí tem que ser muito bem feito. E esses donos de negócio, normalmente, eles são para curto prazo. Ele constrói em 2 anos e depois, tchau, obrigado. Uhum. E esses 2 anos ele já vendeu todos os apartamentos na planta, então ele entrega, então o problema não vai ser dele.
Ele entregou, então já vai ser um administrador de condomínio ou outra coisa. Então, ele para ali, ele entregou, já é uma responsabilidade de outro. Aqui não, aqui ele ainda é responsável. Porque depois que ele entrega, ele tem que fazer a gestão da carteira, provavelmente, mais de 80% dela ou 70% dela ainda vai existir depois da entrega. Então, ele vai ter que fazer a gestão dessa carteira até ele fazer a escrituração de todo mundo e passar isso para a gestão hoteleira. E aí tem a outra parte que é a gestão hoteleira mesmo. Aí vai vir um dono de uma bandeira hoteleira e fazer a gestão desse resort. Uhum. E é bem bacana ver que o entendimento dele vai construindo ao longo do tempo, e aí quando ele está aberto, é muito fácil de fazer isso. Alguns são meio resistentes ainda, e tem bastante gente resistente ainda, mas quando vem para essa parte de BI é bem tranquilo, porque ele entende que ele precisa fazer, e ele segue, aí ele vê o número mudando, ele fica até feliz. Nossa, mudou o indicador ali, nossa, reduziu o cancelamento, nossa, aumentou minha receita, nossa, consegui mais Massa. pagamento. Ele fica feliz porque ele consegue ver tudo que a gente fala, ele consegue ver assim, em um mês, no mês seguinte já viu o indicador mudando. Sim. E é bem bacana isso, porque ele acompanha em tempo real, ele vê mudando ali, ele já fica feliz, porque, nossa, tá fazendo aqui, tá dando certo. Ô, Márcio, Antigamente era mais demorado. quais são as fontes de dados geralmente para esse segmento? Qual tem um sistema, algum sistema padrão, algum RP padrão? É planilha pra caramba? Como é que funciona hoje? Tem. Quando eu comecei, o famoso ditado, quando eu comecei, tudo isso era mato, né? Mas hoje já tem sistemas RPs já no mercado, tem 4 sistemas para vendas que conseguem atender muito bem. Para a parte de back que eu chamo, que é a parte de financeiro, contabilidade, controladoria, Uhum. isso aí tem alguns sistemas, normalmente são sistemas de obra mesmo, então tem o Softplan, tem o Cienge, Softplan, Cienge. Uhum. o Cienge, tem o UAU e tem mais alguns outros menores que também são usados para essa parte. E aí o que Tua câmera caiu. caiu aqui, Aí, voltou. voltou. Acho que é a minha internet que deve estar oscilando. Então, voltando. Cienge. O Depois... Cienge, que é bastante usado, mas hoje o mais usado é o Cienge. Então, o Uhum. Cienge ele é mais utilizado para fazer isso. E eu plugo exatamente dentro de, basicamente, algumas planilhas Excel, bem poucas, mas tem. Mas todo o orçamento é dentro de planilha Excel. Uhum. Então, conecto Uhum. Power BI dentro disso aí. Banco de dados. Então, os sistemas comerciais, eles me dão acesso aos bancos, então eu tenho parceria com eles, conecto direto neles lá, então tem quase que em tempo real. E eu uso licença Pro do Power BI, então faço 8 atualizações no dia, somente aqueles que realmente querem, assim, em tempo real, que não há necessidade muito, mas aí a gente migra para uma licença Premium, por exemplo, para colocar mais 8 atualizações no dia, eu Nossa, consigo top. resolver essa parte comercial. Então, eu plugo dentro de banco de dados, planilhas em Excel, e eu tenho reduzido bastante essas planilhas Excel. Graças a Deus eu tenho conseguido converter bastante. Mas ainda existe bastante essa resistência de largar o Excel e ficar no sistema. Porque a cultura já vem dessa, né? O Excel eu consigo fazer do jeito que eu quero. Então, o sistema em si, tem muitos que têm um sistema e não usam muito. Não tiram proveito 100% dele. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho bastante conexão com o banco de dados e fica ótimo para fazer todos os controles disso. Muito legal. O Márcio, que é um dos mentorados mais ativos ali no nosso grupo, né? Tá sempre ajudando em questões técnicas também. O cara manja de tudo aí. Python, programação. Rapaz, é cada dúvida naquele É. grupo, mas que a Já, galera já fez resolve. bastante VBA também, né, Márcio? Eu vi uns sisteminhas Sim. em VBA que ele fez. Então o cara é fera demais aí. Parabéns, Márcio. Agora, Quando eu comecei com BI, eu comecei exatamente com Excel e PowerPoint. Então, novamente, quando eu comecei com BI, tudo isso aqui era mato, não tinha Power BI. é verdade. Eu aprendi Power BI em 2016, então eu já usei muitas técnicas para poder extrair dados, trabalhava com Excel, com Axis para poder fazer algumas análises avançadas. Tive que aprender ao longo do tempo um pouco mais de SQL para me ajudar a extrair dados. Aprendi Python também para poder fazer algumas coisas mais avançadas. Foi quando eu comecei a estudar ciência de dados. Então, além disso, também eu sou um estudante de ciência de dados. Então, atuei um bom tempo em ciência de dados. Tarado por tecnologia. Muito massa, cara. Sim, Tá sim. sempre evoluindo. Ô, Márcio, tu pode citar algum cliente, assim, que você tem na sua carteira dessa área, que você conseguiu ajudar, algum case, assim, que você possa citar? Talvez a gente conheça, né, esses grandes empreendimentos, esses grandes resorts. Sim, eu já trabalhei em empresas como Rio Quente Resorts.
foi quando eu comecei a trabalhar com parte de BI mesmo, então é o famoso a pousada do Rio Quente, lá na cidade de Rio Quente, que é Caldas Novas, onde eu fiz minha faculdade de administração. Então me formei em administração lá e lá eu trabalhei dentro da famosa pousada do Rio Quente, onde eu aprendi realmente, assim, 80% do que eu sei hoje, eu aprendi e pratiquei lá, fazendo BI. Foi lá que eu comecei realmente a fazer BI mesmo, estudar fórmulas Excel. Eu só tinha VBA, eu fiz um curso para poder entrar na vaga na época. E o VBA não me ajudou quase em nada, praticamente. Então, foi mais análise de dados que eu tive que aprender. Então, Rio Quente Resorts foi onde eu realmente comecei com BI em si. De Roma, é o de Roma Vacation Club, eu rede de Roma de Caldas Novas. Trabalhei também em algumas salas de vendas, como, por exemplo, o Grupo GR, que é um grupo bem conhecido e lá do estado de Goiás também, que é da minha terrinha, que eu sou goiano, né? Aham. Tem eles. E trabalhei também numa sala de vendas, também na parte comercial do Beach Park. Então, são algumas bandeiras que são muito famosas hoje no segmento. Então, Rio Quente Resorts, Grupo GR, Beach Park e também em Gramado, que eu trabalhei e morei em Gramado também, Gramado Parks. Quando eu cheguei lá também, eu Sim, cheguei para conheço. fazer uma parte de controles e implantei o Power BI lá. Então, todas as empresas que eu passei, tirando o Rio Quente Resort, que na época não tinha BI, o Power BI, mas tinha o OBIE, foi lá que eu aprendi esses conceitos de BI mesmo. O Power BI eu implantei dentro da Gramado Parks, em Gramado, dentro da GR, do grupo GR também, implantei o Power BI lá também, a área de BI também. E o Beach Park, na época, eu só trabalhei na área comercial. Então, essas duas últimas empresas foram as que realmente eu implantei o BI do zero. A área de BI eu implantei do zero. E teve, assim, um retorno gigantesco, porque comecei a fazer isso de viabilidade também, então atrelei BI com isso, e aí, assim, voou gigantescamente. Top, top. É bem interessante como a gente vai vendo a aplicação de BI em diversos nichos. Ao longo dos episódios aqui do Na Cadeira dos Incomparáveis, a gente já falou de diversos nichos de mercado, e isso também vai abrindo a consciência, né, dos analistas que hoje nos acompanham para como realmente você pode pegar uma experiência que você tem hoje, em algum segmento que você trabalha, se especializar na área de dados, na área de BI, e talvez ser aí uma das referências de dados na área que você atua. Muito bem. E, Márcio, manda um recado aí para quem é dono de hotel, para quem quer construir um novo resort aí, enfim. O que ele não pode fazer de errado no início? O que ele deve realmente ter cuidado e qual é o recado que você passa para ele em relação ao trabalho, né, de análise de dados? Top, top. Para donos de hotéis e resorts, tem muito cuidado com a parte inicial do projeto, da operação. E tá bem alinhado e ter realmente essa camada de BI para te ajudar a alinhar a área comercial com a área de relacionamento. Que essas duas estando bem alinhadas, o financeiro do negócio vai super bem. E quando a gente pluga o BI dentro disso aí, a gente consegue exatamente mostrar qual que é o impacto que uma venda causa dentro do seu caixa e que um cancelamento pode causar no seu caixa. Então, eu consigo provar para você que qualquer ação que você faça, ela vai te gerar mais ou menos vendas, mais ou menos caixa. Então, é muito importante estar bem alinhado todos os departamentos e você conseguir fazer que todos os gestores olhem para o mesmo número. Isso é muito importante, que a maioria dos gestores não fazem. Cada um cria o seu próprio silo, seus próprios indicadores. Se eles não tiverem bem alinhados isso, você pode ter problema de comunicação e problema no seu resultado se não tiver bem alinhado isso. Muito bem. Então, você aí que é gestor ou dono de uma propriedade ou quer construir um resort, não espere a água bater na bunda, não espere a taxa de churn estar em 70% para contar com um consultor de BI, um consultor de negócios, para te ajudar desde o início, né? Em todos esses detalhes, todas essas questões que são super importantes e complexas, né? Super complexas, então não tente fazer tudo sozinho. Conte com a ajuda de um especialista, né, em análise de dados, em BI, para te ajudar. Show de bola, Márcio? Eu posso deixar um recado agora Claro. também para os analistas de dados? Boa, perfeito, manda aí. Bem, eu comecei na área de análise de dados, eu não conhecia o segmento e não entendia do segmento. Mas eu entendia, tinha conhecimento de planilhas em Excel e era muito curioso. Então, hoje, eu só consegui chegar no status que eu cheguei hoje exatamente porque eu consigo hoje ter um conhecimento mais profundo do negócio. Eu fui atrás para entender o negócio. Então, eu não fiquei só preso em ferramentas.
Mesmo eu tendo assim, eu fui atrás, estudei a parte de negócios, a parte de matemática financeira, gestão empresarial, eu fui atrás disso, mas eu estudei também as técnicas para poder casar uma coisa com a outra. Então, seja curioso e não tenha preguiça de entender o negócio. Várias e várias vezes eu sentei com os gestores para entender, pedi para ele uma aula mesmo para entender o que é que ele fazia e como ele fazia. Quando eu entendi isso, eu consegui traduzir isso para análise de dados. E foi aí onde é que eu comecei a alavancar mesmo assim na carreira. Então, hoje, eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu não tive preguiça e fui muito humilde também em sentar e pedir ajuda e pedir explicação. Me explica como é que você faz. Uhum. Gestor, por que que você faz essa conta? E eu errei muito, mas errei bastante, assim, com vontade. Eu errei com vontade mesmo muitas coisas, mas eu não tive medo nem receio de começar de novo. Então, hoje eu sou muito procurado por algumas pessoas, alguns analistas que querem começar na área de análise de dados, mas eles querem pular a curva de aprendizado do erro. É normal e natural acontecer. Uhum. Dentro da área de ciência de dados também é natural e faz parte do trabalho acontecer o erro. Se acontecer o erro é porque você está no caminho certo. Então, aquilo você sabe que não vai dar certo. Então, errou, ok, não é por aqui, então vou para o outro lado. Então, você sabe quais caminhos que dão certo e não dão. E graças a esses erros do passado, hoje eu consigo dar uma consultoria melhor para uma empresa, porque eu sei quais são os caminhos que dão errado. Se eu não soubesse os caminhos que dessem errado, eu não ia conseguir entender o negócio da pessoa, do dono, e muito menos falar para ele, olha, esse caminho aqui é o melhor, esse aqui não funciona, esse aqui é o melhor. Então eu sei orientar para ele para qual caminho ele deve ir. Mas isso porque eu venho de anos de erros, tentativas e principalmente de humildade de recomeçar e tentar aprender de novo. Muito bem, Márcio. Parabéns. Excelente, cara. Excelente contribuição. É degrau por degrau, não tem jeito. E você vai tropeçar no meio do caminho, vai ter que levantar e continuar. O importante é a gente não parar, né? Tentar, errar, mas não parar. Muito bom, Márcio. Perfeito. Cara, parabéns aí pela trajetória, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua contribuição também na nossa mentoria, que você é um cara incrível, fenomenal, incomparável de verdade. Então a gente tem muito orgulho, né, de ter você como membro da nossa mentoria e poder compartilhar aí experiências e aprendizados. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade e a abertura que vocês têm dado. A mentoria é excelente nessa fase da minha vida. E eu só tenho a agradecer vocês dois por ter me ajudado nessa fase. Obrigado. Tamo junto. Bora finalizar com o nosso grito de guerra aqui, nosso ritual? Vamos fazer assim, ó. O Márcio vai olhar pra câmera, vai falar pra cima, e nós dois aqui, o Robinho, vamos falar incomparáveis, olhando pra aquela câmera lá. Boa. Então, Márcio, 1, 2, 3. Pra cima! Incomparáveis!